Estou colocando aqui em cima porque as vistinhas já não estão mais aquelas coisas, né? Mas é bom demais. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 13, do 11 ao 14. 2 Coríntios, capítulo 13, do 11 ao 14. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pelo que o Senhor já falou conosco nessa manhã, através das músicas, testemunho. E agora, Pai, peço que o Senhor ministre ao teu povo. Tenha misericórdia de mim, tão pequeno sou, Pai, na responsabilidade de transmitir a tua palavra. Mas que o Senhor fale ao teu povo, Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o texto? Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos enviam saudações. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O apóstolo Paulo está concluindo a sua carta mais pessoal. Segundo os Coríntios, acho que você percebeu durante a exposição do pastor Joel, como o apóstolo várias vezes em toda carta, ele abre o seu coração, falou de suas experiências mais profundas e principalmente do seu amor por esta igreja. Mesmo diante de tantas advertências, o apóstolo Paulo deixa claro o carinho e o amor para essa. Muito bem. Mas antes de a gente entrar propriamente na exposição do texto, aqui no final, esses 4 versículos, o apóstolo Paulo vai fazer aquilo que a gente conhece, né? Nós somos pastores, exortações pastorais. Mas tem algo aqui nessa carta que me chama a atenção, no versículo 11. É muito interessante o que como ele começa o versículo 11. Preste atenção. Sem mais, irmãos. Irmãos está entre 2 vírgulas, não sei na sua versão, mas todas praticamente têm isso. Sem mais, irmãos. Se você prestou atenção em todo esse tempo que o pastor Joel estava pregando a palavra, que se encontra aqui na segunda carta, você vai ver que, qual que era a questão principal? Eles estavam difamando, muitas vezes acusando, e às vezes até duvidando do seu ministério apostólico. E como que ele vai concluir a carta? Como que ele começa? Sem mais, irmãos. O apóstolo Paulo e eu estudando esse final do texto, eu fiquei estarrecido como uma pessoa cheia do Espírito Santo, apesar de ter sido difamada, acusada, ele não fala, gente, estou indo embora, tchau pessoal, ele chama de irmãos. Veja só o que diz 2 Coríntios 2,4. Olha o amor que ele tinha por esta igreja. Olha lá. Porquanto vos escrevi em meia grande aflição, em angústia de coração e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Do começo ao fim da carta, você vê o apóstolo Paulo, mesmo diante de
tanta acusação e difamação. E quando ele vai concluir a carta, ele começa com: sem mais irmãos. E aqui, eu quero que você pense, muitas vezes na jornada cristã, na vivência de igreja, temos as nossas dificuldades. Mas eu quero que você guarde essa lição. No final, numa saudação, independente da situação, daquilo que ele passou com aquela igreja, ele tinha o amor de irmão. Irmãos, sem mais irmãos. E aí ele vai começar a exposição, né? Primeira exortação. Aí na sua versão, você vai perceber que está assim, ó: sem mais irmãos, despeço-me de vós, ou adeus. Mas a palavra no grego para adeus é a mesma palavra, alegrem-se. Ou regozijai-vos, as versões mais antigas. Na NVT ela traz já a palavra correta, alegrai-vos. Sem mais irmãos, alegrai-vos. Isso me lembra qual texto? 1 Tessalonicenses 5:16. O que está escrito lá? Regozijai-vos sempre no Senhor. Na NVT vai estar: alegrai-vos sempre no Senhor. É um imperativo. Paulo, além de estar se despedindo, além de tratar aqueles irmãos com tanto carinho, ele fala: alegrai-vos. Primeira marca que o apóstolo Paulo, a primeira exortação é: alegrai-vos. A alegria, meus queridos irmãos, a primeira exortação dessa manhã é a marca do cristão. O evangelho é a boa nova. E ele está terminando uma carta e tem uma série de lições. E a primeira lição que ele vai trazer para nós nessa manhã é que a alegria é a marca do cristão genuíno. Trago boas notícias. Lembra? Passou o Natal já, né? Como que foi anunciado aos pastores sobre o evangelho? Boas novas. O evangelho, ele é o único capaz de trazer alegria. Alegrai-vos. O reino de Deus é alegria. Acabamos de passar uma situação aqui bem, nossa, o exemplo aqui foi bem prático. Primeiro, a tristeza e depois? E por que os irmãos se alegraram com ele? Porque aonde Jesus habita há a verdadeira alegria. Então, a primeira exortação: alegrem-se. Alegrai-vos. Claro que aí na sua versão talvez está uma palavra diferente, mas ali, ó, na NVT os meninos rapidamente colocaram: alegrem-se. E ponto. Alegrem-se. E Paulo podia falar de alegria, né? Lembra lá em Atos 16, preso? Ele fez o quê? Chorou. Ele louvou a Deus. Só pode louvar a Deus quem tem essa alegria genuína. Eles louvaram ao Senhor. E você percebe em toda a carta, você acompanhou, quantas vezes o apóstolo Paulo falando da alegria, mesmo diante das tribulações. A alegria é fruto do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, você vai achar lá, frutos do Espírito, faz parte. Alegrem-se. Então, a primeira exortação que o apóstolo Paulo vai falar é sobre alegrem-se. Werner de Boer, ele diz assim, que a alegria não pode morrer, nem mesmo nessa igreja problemática em Corinto, que passou por amargas experiências. Paulo está convencido de que essa alegria é capaz de permanecer viva na igreja. E é verdade, uma igreja totalmente problemática. É só você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai perceber. Mas a igreja é de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E Ele é capaz, o único capaz de produzir alegria no meio do povo de Deus. Então, alegrem-se.
Ou como eu disse, né, talvez na sua versão vai estar como adeus ou despeço. Segundo, exortação, e o cristão deve buscar isso na sua vida, é na continuidade do versículo. Procurai agir com maturidade. A maturidade, segundo aspecto, é a marca do cristão saudável. O cristão saudável é aquele que busca o aperfeiçoamento. Em algumas versões vai estar diferente da minha, vai estar aperfeiçoai-vos, né? Mas Paulo, aqui faz sentido, viu? No final dessa carta. Procurai agir com maturidade. Como que era essa igreja? Quer ver um exemplo como que era essa igreja? Lá em 1 Coríntios, volta um pouco lá, capítulo 3. Olha a imaturidade dessa igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, 1 e 2. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. O que estava acontecendo lá? Veja no versículo 4. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens. Era uma igreja imatura. É a mesma coisa que, não, eu gosto mais do seu Horst, não, eu gosto do Joel. O Lucas, não sei porque que voltou das férias, né? É umas coisas. Isso aqui é um exemplo de imaturidade. Quer ver um outro exemplo? Lembra lá em 1 Coríntios 12? Qual o dom naquela igreja que eles davam valor? Falar em línguas. Aí Paulo tem que escrever um capítulo todo, explicar a importância de cada dom, porque aqueles irmãos não tinham maturidade para compreender. Quer ver outro exemplo? 1 Coríntios 11. O que estava acontecendo na ceia do Senhor? O pessoal chegava antes e não esperava os demais. E estava dando confusão. E sabe como chamava essa festa, irmãos? Festa do amor. Depois você vai ver lá na sua Bíblia, está escrito ceia do Senhor, mas era festa ágape, era do amor. Levava-se, todo mundo levava um pouco, um alimento. É igual nossos encontros em célula, né? É aquela festa. Mas por esses aspectos, Paulo está concluindo a segunda carta e fala assim, procurem agir com maturidade. Vocês precisam agir com maturidade. Vocês precisam crescer. A ideia no original é: cresçam até alcançar a maturidade. A ideia é de uma busca constante. O crente não pode ficar estagnado. Ele precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Você precisa crescer, meu querido irmão. Aqui, essa igreja agia com muita imaturidade. E o apóstolo Paulo está dando outra exortação. Queridos, procurem, busquem, se esforcem para agir com maturidade. E qual outra imaturidade deles? O Joel pregou bastante aqui. Abre sua Bíblia lá, 2 Coríntios 11, 4. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não o Espírito que creio, recebeste ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado. A tudo isso muito facilmente tolerais. O que estava acontecendo lá? Qual que é a outra característica dessa igreja de maturidade? Estavam recebendo, né? Lembra lá que Paulo no capítulo 10, ele tem que escrever um capítulo sobre a sua autoridade apostólica, de quem que ele recebeu. Dentro do contexto de 2 Coríntios, quando Paulo fala aqui para agir com maturidade, é buscar, meus queridos, primeiras coisas, abandonar os falsos ensinos dos falsos
apóstolos dos falsos que, em nome de Deus, estavam enganando eles. O falso ensino, aliás, irmãos, aqui uma observação. Isso serve para nós também. E eu estava pensando bem nesse ponto. Quantas pessoas abandonam suas igrejas na qual você aprendeu o Evangelho, que foi te ensinado pela palavra de Deus, em busca de algo, de movimento, que é contrário às Escrituras, mas que satisfaz a sua carne. Quantos e quantos têm abandonado? E quando você vai descobrir o motivo, não é porque não é pregado a palavra de Deus, é porque se iludiram. E sabe qual que é o nome disso? Imaturidade. Imaturidade, falta de raiz. Tiago fala sobre isso, né? Cuidado para você não ser levado. O Salmo 1 compara o ímpio como a moinha que o vento espalha. Mas tem muitos cristãos vivendo dessa maneira. Falou um negócio aqui, é bom. Mas ali também é bom. Nossa, olha, descobri isso. Olha que igreja legal. Busquem agir com maturidade. E Paulo está falando para esses irmãos, olha, cuidado. Outra coisa que Paulo vai falar para aquela igreja, por que ele está falando, dando essa exortação? Olha que diz, 2 Coríntios 12, 20. Porquanto temo que ao visitá-lo, não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontre como esperavam. Receio que há entre vós brigas, invejas, ódio, ambições egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Muita confusão. Agir com maturidade. Primeiro, se arraigar a verdade, a palavra de Deus. 2, o quê? No relacionamento entre irmãos. Busquem agir com maturidade. E outra coisa mais grave que estava acontecendo naquela igreja, veja o versículo 21, 12, 21. Temo ainda de que, quando estiver convosco, outra vez o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos do que pecaram anteriormente, e que ainda não chegaram à conclusão, que precisam se arrepender da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Terceira, cresçam. Mudem este padrão. Tanto ser levado pelos falsos ensinos, no relacionamento entre os irmãos e nas práticas imorais. Que exortação, né? Busquem agir com maturidade. Como está esse item na sua vida, meu querido irmão? Você já parou para observar a sua vida? Suas relações? Preste atenção nisso, no que Deus está falando. Outro aspecto, os cristãos devem encorajar uns aos outros. Encorajai-vos mutuamente. Uma vez que você busca agir com maturidade, outra exortação é que os cristãos devem encorajar uns aos outros. Cristãos maduros devem confortar uns aos outros, ser unidos, ter paz, comunhão legítima com os irmãos e com Deus. Presta atenção, se você, no versículo 12 e 20 que eu li, qual que era o medo do apóstolo Paulo? As brigas. Mas um crente maduro, ele faz o quê? Ele encoraja. Ele dá o suporte. Vocês viram o pedido do irmão Alisson? Eu preciso de vocês. E aqui Paulo está falando, encorajai-vos mutuamente.
Se ali no 12:20 ele estava com medo, aqui ele está falando: irmãos, ajudem uns aos outros. Na vida cristã, enfrentamos dias difíceis, desertos, momentos mais tristes e profundos que se possa imaginar. Você sabia, meu irmão, que você deve ser um bálsamo na vida do seu irmão que está aí do seu lado? E quando Paulo fala para encorajar uns aos outros, leia comigo lá em Colossenses capítulo 4, versículo 11. Olha que interessante. Ele está na saudação final dele ali, em Colossenses. Olha o que o apóstolo Paulo diz: Jesus, chamado justo, também vos envia saudações. Presta atenção agora. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Grande apoio e consolo. Você pode ser esse irmão. Você deve ser esse irmão. E o apóstolo Paulo está falando aqui para essa igreja: encorajem. Seja aquele irmão que dá o suporte ao outro. A caminhada é pesada. Não é fácil. Passamos dias difíceis, tristezas. Mas você, irmão, o corpo de Cristo é uma coisa que eu gosto muito da igreja de Cristo. Você sabia que quando você chega no irmão, um sorriso, um abraço, eu te amo, você não sabe o bem que você está fazendo na vida do outro. Gesto simples, um sorriso, um abraço. E às vezes você nem pergunta nada, você chega, você não sabe, você pode ser um bálsamo na vida do seu irmão. Paulo está exortando essa igreja: olha, seja um bálsamo na vida desse irmão, coragem uns aos outros. Ter irmãos, talvez, que às vezes quer desistir da caminhada. Eu estive em Birigui, né? E um rapaz que ele conheço faz tempo, desanimado. Aí a gente marcou um cafezão, 7h da manhã. A Patrícia deu risada: nossa, 7h. É que lá é muito quente, irmão. 7h da manhã, você não consegue ficar deitado na cama. E nós fomos tomar um café junto. E foi uma benção. Corpo de Cristo, é isso? As células, os pequenos grupos. Eu escuto vários testemunhos. Quantos irmãos, às vezes, compartilham uma coisa, uma situação, e falam assim: nossa, Lucas, a célula, olha, a semana você tinha que ter ido lá. Foi uma bênção. Olha, foi gostoso. A gente até se... Quantas vezes escuto isso da célula do seu Edmundo, do Luiz? Olha, a gente até deixou o estudo e cada um foi dando um testemunho. É isso, é encorajar uns aos outros. É muito importante. Quarto aspecto do texto é: tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. Como estava lá? Muitas rixas, né? O cristão deve buscar uma unidade de pensamento. Sede do mesmo parecer, tende um só pensamento. Ser harmonioso em pensamento e alvos. A igreja é um corpo que caminha sobre as ordens da cabeça, que é Cristo. Aí pegou, pastor, como que nós vamos caminhar em um só pensamento? Quanta exortação. Lembra lá de Filipenses 2,5, o início? Tende em vós o mesmo sentimento. E aqui Paulo, que ouve em Cristo Jesus, né? Ele está falando, tende um só pensamento principal e viver em harmonia. É fácil? Essa igreja era difícil. Vamos trazer para a nossa realidade. Como é difícil, né? Como que deve ser então? Lucas, eu tenho um pensamento diferente, nós estamos no mesmo ministério, uma pessoa... E a pessoa sempre traz a ideia dela, ela não aceita a minha ideia, eu falo uma coisa. Isso é muito comum em igreja.
Mas como que nós vamos ter um só pensamento? Lembra lá das características de agir com maturidade? Quando eu busco a maturidade e o outro irmão busca a maturidade, por mais que as ideias sejam diferentes, o que vai acontecer? O corpo vai caminhar em unidade, porque a maturidade leva você assim, não importa se foi minha ideia ou do outro, importa que Cristo seja glorificado. Não é ideia A ou ideia B, não é quem vence ou quem tem a melhor ideia, mas sim que Cristo seja glorificado. Por quê? Olha como termina o versículo: e o Deus de amor e paz estará com vocês. Qual que é a bênção de viver unido? Tem como ter unidade na diversidade? Claro que é. É totalmente possível. Porque crentes maduros, eles buscam isso. Buscam a glória de Deus. Hernandes Dias Lopes diz assim: uma igreja onde os crentes vivem em conflito, alimentando suas vaidades pessoais, brigando por opiniões pessoais, o testemunho da igreja é prejudicado. É muito sério. O testemunho da igreja é prejudicado. William Barclay diz que nenhuma igreja pode adorar o Deus da paz com espírito amargurado. Não tem como, não tem adoração, se entre o povo de Deus não há unidade. Como que um povo vai adorar a Deus se entre nós, entre a igreja, há um espírito de amargura? Você já parou para pensar nisso? Da responsabilidade do seu compromisso? Tende um só pensamento principal e viver em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. A bênção, irmãos, quando a gente busca viver isso como igreja, sabia disso? Quando a gente busca a união, a comunhão verdadeira, genuína, quando o povo se reúne, quando estamos em adoração juntos, você sente a presença de Deus. Porque é Ele que está falando, e o Deus de amor e paz vai estar conosco. Aquela alegria, é um sentimento de paz. Resumindo, irmãos, a verdadeira adoração. E eu vou falar algo que eu aprendi muito tempo quando estudei sobre música cristã, e isso eu nunca mais esqueci. Às vezes, no cântico congregacional, Deus não está recebendo o louvor de todos. Às vezes está recebendo de um, de outro, que buscam viver, mas o congregacional não. Mas sabe qual que é o objetivo de Deus? Que quando nós estivermos como igreja, Ele quer receber o louvor de todos nós, como povo. É diferente. Há uma paz, a presença do Espírito Santo. É muito sério, é muito sério. A adoração a Deus é algo muito sério. Próximo versículo. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. A palavra aqui, no grego, é philema hagion, ou philema ágape, que é a ideia de beijo santo ou beijo de amor, de carinho fraterno. É um beijo dado como expressão de amor fraterno e de paz nas igrejas cristãs. A saudação com beijo é comum em várias sociedades e parece ter sido comum em épocas bíblicas. Quer ver um exemplo do beijo? Beijo santo, ou beijo de amor, de carinho, era um costume, se você ler a Bíblia como um todo, você vai ver isso no Antigo e no Novo Testamento. Alguns exemplos. Às vezes o beijo era usado para reconciliação. Olha lá, Gênesis 45, 15. Veja lá comigo, você vê. Quando José e seus irmãos, 45, 15. E em seguida ele cobriu de beijo todos os seus irmãos.
e abraçando-os expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Grave essa palavra, gesto de carinho, amor, né? A ideia desse beijo, né, entre os irmãos, né, de carinho, fraternidade. Ruth 1,14 também, quando órfã, né, vai se despedir de Noemi, também você vai ver ali. Lucas 7,45 traz uma abordagem quando Simão, o fariseu, Jesus foi na casa dele, ele não foi recebido, né, porque naqueles dias, quando uma pessoa chegava em casa, tinha um escravo que lavava os pés, e a pessoa, o anfitrião, né, saudava o outro com um beijo. Então, um beijo é algo muito comum. E no nosso meio aqui, né, aqui na igreja, a gente não é da nossa cultura, a gente estende a mão, dá um abraço, alguns se beijam, né? Mas qual que é a ideia aqui? Fraternidade, amor, carinho. Paulo orienta aqueles irmãos a demonstrar esse amor, como ele começou no versículo 11, com carinho, afeto. Saudem uns aos outros com beijo santo. E complementa ali, né? Todos os santos vos enviam saudações. Então a ideia apresentada pelo apóstolo se fundamenta num relacionamento profundo entre os irmãos. E Paulo, você vai perceber que é comum ele utilizar isso. Paulo, acho que era alguém muito carinhoso. Veja só lá, 1 Coríntios 16, 20. Olha como ele termina lá, 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos daqui vos saudam, cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Era comum. Olha lá Romanos 16, 16, né? Alguns textos, né? 16, 16. Saudai uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações, né? 1 Tessalonicenses 5, 26, né? Também tem. Então era muito comum na vida do apóstolo Paulo. Paulo era um homem para a gente aprender sobre carinho e afeto, como tratar nossos irmãos, né? Ele diz lá, saudai todos os irmãos com um beijo santo. Então, Paulo está terminando a carta dele como ele costuma terminar. Saudai uns aos outros com um beijo santo. E qual que é a ideia? A ideia? Fraternidade, comunhão profunda. Não, o beijo de Judas não, aí. Se bem que o beijo ajudou a identificar, né? Muito triste. Mas a ideia é que entre a igreja tivesse esse amor, esse carinho, uns para com outros. E agora, versículo 14. Talvez você já ouviu eu fazendo essa oração várias vezes. Eu não inventei, irmãos, está na Bíblia, tá? Você vai entender por quê. Olha lá que diz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Paulo conclui essa carta com uma bênção trinitariana. Essa bênção é uma síntese da mensagem do Evangelho. Um teólogo diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, ele faz um resumo desse versículo da seguinte maneira: a graça do Senhor Jesus Cristo leva-nos a Belém, onde ele se fez pobre por nós. O amor de Deus Pai deu seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo remete-nos ao Pentecoste, em que o Espírito batizou todos os crentes no corpo de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz um resumo da obra de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você quer ver, para você entender melhor tudo isso? Abra sua Bíblia lá em Efésios, vai ficar bem claro para você. Capítulo 1. Efésios, irmãos, você quer entender o que é igreja, como que foi formada a igreja, leia Efésios, quais são os propósitos. Olha só, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te amou antes da criação do mundo. Isso é o quê? Graça, amor. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está fazendo um resumo do Evangelho, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo se fez pobre, morreu, como diz esse autor teólogo aqui, né? Se fez pobre por nós, veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, verteu seu precioso sangue por nós, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai terminar uma carta tão complexa, lembrando a base do Evangelho, que é, primeira parte, a graça. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor, que Cristo morreu por nós ainda quando éramos... Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai. Porque Deus amou. Deus amou. Mas por que será que o apóstolo Paulo está fazendo isso? Fica muito claro, irmãos. Paulo é o pregador dos gentios, não é? É assim que ele é conhecido? O apóstolo dos gentios. E ele sabe... Aquilo que ele escreveu está sustentado sobre o Evangelho, e esse Evangelho da graça, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de quem? O amor de Deus. Deus nos amou em Cristo Jesus, nos trazendo salvação. E o texto continua como? E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Efésios 1 lá, olha só. É interessante, presta atenção lá, o versículo 13 e 14, capítulo 1, 13 e 14. Nele igualmente vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Como que termina o texto? E a comunhão do Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa graça manifestada em Cristo, através do amor de Deus, e marcada e selada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Que obra linda, que mensagem linda. Não tinha outro jeito melhor de terminar, né? A igreja está fundamentada nesta verdade. Através da graça de Jesus, no amor de Deus, e através do Espírito Santo de Deus. Este é o verdadeiro Evangelho. Paulo não podia terminar diferente. Ele tinha que terminar com Evangelho. Naquilo que sustentava o seu ministério, é o Evangelho. Nada mais, nada além do que o Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ficar gravada na sua mente. E que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração algumas verdades desse finalzinho da carta, segundo aos Coríntios. Amém? Vamos orar? Acima de tudo
luz do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração.